Então, pessoal, né, quando a gente fala de economia do cuidar e trazendo um pouco, né, como eu disse, hoje, olhando para essas bases do que é o modelo econômico que a gente tem hoje, hoje a gente vai destacar bastante a Kate Raworth também, nós vamos trazer outros autores, mas hoje a gente vai resgatar até um pouco do estudo que a gente fez lá atrás. E ela traz essa pergunta, ela começa, né, uma das primeiras perguntas que ela faz no livro dela é essa: você quer ser um economista? Né? Você sabia que você é um economista, mas ainda não, talvez não tenha, né, percebido? E por quê, né? Assim, ela traz realmente essa nova lógica que, como a Lu e o Davi e o Davi trouxeram também, ela inclui, né? Ela não exclui, né? A gente se inclui nisso, né? Então, ela traz algumas coisas. Ela diz, bom, primeiro, existe uma crise no ensino da economia. A gente vai ver por quê. Né, em especial por quê? Porque existe uma total desconexão entre o que a teoria econômica nos conta e os desafios que a gente tem hoje. Então, assim, os desafios que a gente tem hoje no mundo como humanidade, como seres humanos e meio ambiente, né, e até mesmo nas questões mais espirituais, né, existe uma total desconexão entre a teoria econômica e esses desafios que são atuais. De, de trazer uma economia que seja adaptada ao nosso contexto, né? E ela ainda coloca que isso leva tempo, né? Então, essa frase ela me marcou bastante, e ela diz o seguinte, né? E se começássemos a economia, não com suas teorias estabelecidas há muito tempo, ou seja, não com o velho, né? Mas com as metas a longo prazo da humanidade, então entendendo o que a gente quer para o futuro, né? E então buscar um pensamento econômico que de fato permita que a gente atinja isso, ou seja, a gente vira a lente, né? Em vez de eu pegar o conhecimento que já existe, claro, eu posso até pegar, mas criar. E com isso, criar um pensamento econômico ou adaptar o pensamento econômico a esse futuro que a gente quer criar. Pessoal, só lembrando que vocês podem ficar à vontade para me interromper a qualquer momento, tá? Enquanto eu estiver aqui apresentando. E ela traz a proposta desse gráfico, tá? Que ela chama de donut, justamente porque ele tem esse formato da rosquinha, né, do donut. E ele diz o quê? O que é esse donut, né? E se a gente pensasse a economia dessa maneira, olhando, né, em que existe um espaço de equilíbrio, então aqui a gente está olhem para esse espaço azul claro aqui, ó, que ele é um espaço no qual a gente pode atender às necessidades das pessoas, contando com os meios do planeta e não destruindo os meios do planeta, né? Então, o que seria isso, né? Esse espaço seguro para a humanidade, ele tem um teto ecológico, ou seja, ele compreende esse limite ecológico, e aqui ela traz esses 9 indicadores: mudança climática, acidificação dos oceanos, poluição química, carga de nitrogênio, entre outros, que são também... O trabalho dela é muito conectado com as ODS, tá, gente? Então, só para vocês entenderem. Então, ela vai dizer, existe um teto ecológico, né, em que, dentro desse donut azul, a gente deveria trabalhar uma economia regenerativa e distributiva. E existe também um alicerce social. O que é esse alicerce social? É o que a humanidade precisa para se manter, para que seja saudável, né? Então, um espaço seguro e justo para a humanidade, para que as pessoas possam né, viver bem, vamos dizer assim. E, né, sendo simplista aqui. Então, esse é um pouco do pensamento do que ela começa a trazer como uma imagem, né, desse pensamento, e a gente vai explorar um pouco mais isso. Então, o que é esse centro do donut, né?
Primeiro, o alicerce social é esse limite das privações sociais críticas, como falta de saneamento, fome, analfabetismo, e o lado de fora é o limite para a degradação crítica da natureza, perda de biodiversidade e mudanças climáticas. Então, ela propõe que a gente estude, que a gente conheça qual é esse lugar seguro e justo em que existe bem-estar, em que existe acesso à água potável, alimentação, moradia, saúde, educação, igualdade de gênero, justiça e voz política. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Então, se tiver alguma coisa, coloquem no chat ou me falem. Né? Então, ela começa a falar também, a gente começa a observar, né, dessa coisa do poder das imagens. Né? Então, quando a gente olha para os modelos econômicos que são super antigos, né, tem igual lei de demanda, né, oferta e demanda e preço, é de 1800, ou seja, é do século, né, não é nem do século passado, é do século anterior ainda. E esse diagrama do fluxo circular, né, que mostra como que a renda flui pela economia. Então, existe investimento, esse investimento vai pagar mão de obra e juros, que vai construir coisas para que as pessoas possam viver bem e consumir, né? E com isso existe dinheiro circulando no mercado. Quando existe dinheiro e gente trabalhando, parte desse dinheiro vai ser poupado, boa parte desse dinheiro vai ser consumido, ele volta para as empresas que estão criando o progresso tecnológico e que estão investindo novamente. Então, assim, percebe como esse fluxo circular, ele é bastante simplista, né? Assim, então tá, então a gente cria empresa, consome o que tem no meio ambiente, investe em alguma coisa, cria alguma coisa, bota a gente para trabalhar, vende, dá salário e assim vai circulando, né? Da mesma maneira, a lei da oferta e do preço e da demanda, né? Assim que se tem mais demanda, o preço sobe, se tem menos demanda, o preço cai, existe concorrência e assim vai. Então, essas são as imagens, se vocês forem olhar, que um aluno de economia do primeiro ano, talvez muitos de nós que fizemos outros, né, outros tipos de formações também, é isso que a gente vai tendo contato, é oferta e demanda, é PIB, né? Então, o que acontece? Né, se a gente realmente quiser fugir disso, né, se a gente quiser escrever uma nova história, a gente vai precisar de novas imagens. Por quê? Porque são as imagens velhas que hoje estão na nossa mente e que estão também modulando a forma como a gente entende o mundo, né? Lembrando que a forma como a gente estuda, como a gente aprende, ela vai, e os contextos onde a gente vive, eles vão, de alguma maneira, moldar a forma como a gente enxerga o mundo, né? Então, ela diz o seguinte, que repensar a economia não tem a ver com descobrir uma economia correta, né? Não é um fluxo, não é um diagrama simplesmente, mas é escolher aquela que melhor serve ao nosso propósito. Veja, ela usa inclusive a palavra propósito aqui. Refletir o contexto com o qual a gente se depara, os valores e os objetivos evoluem. O mesmo deveria acontecer com o modo como encaramos a economia. Então, a gente está hoje, ainda 2022, num pensamento econômico do início do século XX. Então, uma outra imagem, né, que é importante a gente olhar é justamente a imagem do PIB. Né? Então, existe uma ideia, né, o que é o PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto, é aquilo que um país, uma nação, ela produziu ao longo do ano, né, e aquilo foi computado. O que acontece com o PIB? Algumas coisas. Né? Primeiro, ele vai considerar o grosso daquilo que foi produzido. Né? Ele não vai considerar, por exemplo, as estruturas que ajudaram aqueles produtos a serem feitos. E quanto mais a gente vai escarafunchando, né, mais
a gente percebe o quanto o PIB ele é uma métrica muito, muito, muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Primeiro, ele não considera a economia doméstica, ele não considera as pessoas que estão investindo tempo em educar outras pessoas para que vão depois para o mercado de trabalho e que vão criar uma mão de obra e que vão gerar os produtos. Ele não está filtrando o tipo de produto que se produz, né? Se esse produto ele é bom, ele é ruim, ele é nocivo, se é cigarro, se é substâncias viciantes, ele não está, ele simplesmente está contabilizando o que uma nação produz, né? Então, a gente vai, essas são as imagens, né? Então, assim, o que acontece? Se você olha qualquer notícia da TV ou da internet hoje, o PIB é um indicador dos principais, né? Exato. Né? Hoje a gente já fala bastante, sim, de FIB, né? Que é um outro modelo que também, né, que veio do Butão, o Roberto está falando aí, mas também é um modelo bastante complexo e difícil de aplicar quando a gente vai olhar a fundo para a própria modelo econômico e político do Butão. A gente vê que o FIB ele está muito correlacionado a aspectos culturais e budistas, né, daquela sociedade. Então, ele é super difícil de ser aplicado em outros países. Tem alguns pontos aí relevantes bastante interessantes sobre FIB. Né? Ele vai falar do mercado autônomo, ou seja, o mercado ele se autorregula, o que também, hoje em dia, já deixou de ser verdade, né? Então, o que acontece aqui, basicamente? A mão de obra trabalha, recebe salário, aí as empresas recebem lucro. Essa mão de obra, ela vai virar bens e serviços. A mão de obra e capital vira bens e serviços. Nas empresas, o salário e lucro, os salários viram salário para as pessoas que vão também sustentar suas famílias, vão gastar naquilo que as empresas produziram. Então, isso fecha um ciclo, né? Como se o mercado fosse algo totalmente autônomo, ou seja, lembra da história da mão invisível do mercado, lá do Adam Smith, ou seja, tudo é o mercado que regula, né? E a gente está vendo que esse pensamento também ele é hoje já bastante desatualizado, apesar do pensamento do Adam Smith ter sido bem mal interpretado, né? Ele, inclusive, cita muitas coisas ligadas à economia do cuidar na obra dele que nunca foram reconhecidas. E a gente fala também de uma outra imagem que está aqui, é do homem econômico racional. Quem é esse homem econômico racional? Né? É um homem que pensa nele, que tem dinheiro no bolso e que tem uma calculadora na cabeça. Né? Ou seja, é um homem que quer produzir dinheiro, quer consumir e quer ter conforto e que só pensa nele. Essa também é uma imagem que a gente aprendeu né? Aprendeu bastante com ela. Né? Você vai crescer, vai ser independente, vai ganhar dinheiro, vai ter seu próprio carro, sua própria vida. Então, tudo é eu. Né? Essa coisa do equilíbrio mecânico, olha só, gente, né? Como se a economia fosse uma ciência exata, né? Assim, então, a oferta aqui, que é também a curva de oferta e demanda, né? Se eu tenho muita oferta e pouca demanda, o preço cai. Se eu tenho pouca oferta e muita demanda, o preço sobe. E a gente acredita que meramente essa lógica ela equilibra o mercado, o que também não é verdade, até, né, considerando o que vocês já trouxeram até agora, né? Uma outra coisa é essa crença de que se a gente crescer, se o país crescer, se a gente produzir mais, a gente vai equilibrar, a gente vai diminuir desigualdade. Né? Isso é uma outra falácia já atualmente, porque a gente vê que esse equilíbrio ele não acontece. O que acontece, na verdade, sim, claro, até um certo ponto,
um país que tem mais dinheiro, ele vai acabar tendo uma circulação de dinheiro maior para a população, porém, ele também vai, as pessoas acabam acumulando mais. Então, o que acontece? A desigualdade acaba acontecendo por conta da acumulação, né? E de novo, também pensando no meio ambiente, né? O crescimento vai limpar tudo. Quando a gente tiver dinheiro, a gente recicla. Quando a gente tiver dinheiro, a gente constrói um sistema de água melhor, a gente consegue limpar, despoluir o rio Tietê, né? Então, exato. Então, o que acontece, né? Ao invés da gente pensar na economia a partir de um pensamento de distribuição, por exemplo, né? A gente pensa a partir desse homo racionalmente racional e egoísta, né? Que pensa em si, que tem dinheiro na mão e a calculadora na cabeça, e não um pensamento mais distributivo, né? E outra coisa que também a gente aprendeu é o vício em crescimento, né? A gente acha, né, e isso está muito no nosso, de alguma maneira também, muito ancorado, muito enraizado no nosso DNA, que o que vai acontecer? Se a gente crescer, né, a gente pode crescer para sempre. Então, a empresa quer crescer, 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 daí o ano que vem tem uma nova meta, e mais uma nova meta, e mais uma nova meta, sem olhar, né, para os limites. Existem limites, existe um teto ecológico, né, nesse crescimento, né? Então, eu quero dar uma paradinha aqui e queria só, sim, né, por um momento aí, sentir de vocês, assim, quando vocês olham para essas imagens, o que tem aí, o que vem, né? E eu queria muito que vocês trouxessem um pouco das sensações que vocês têm quando vocês olham para essas imagens. Então, assim, nessa visão, né, da Kate Raworth, ela faz, então, o depara, né? Assim, quais são as novas imagens que representariam essa nova forma de pensar do economista do século XXI, e ela traz, então, 7, né, os mesmos 7 lá que ela mostrou, as mesmas 7 imagens, mas agora ressignificadas, né? E aí, Lu, até trazendo, né, correlacionando com o que você disse, imagina que cada um desses 7 pontos, né, que ela colocou 7, mas talvez sejam mais até, o quanto de mudança e de ressignificação tem por trás disso, né? Então, de mudança de um olhar mais local para mudança de linguagem, para mudança das imagens, para mudança de muita coisa. Mas essa insight de mudar as imagens, né, que você falou da macieira, por que não um limoeiro, uma bananeira, né? A gente começar a mudar isso pode ser interessante. Então, ela diz o seguinte: primeira coisa, mudar o objetivo. Ao invés do PIB como uma medida de progresso, né? E ao invés do desprezo em relação à desigualdade de renda, ela propõe o quê? Atender aos direitos humanos de cada pessoa dentro dos meios proporcionados pelo planeta. Ou seja, muda o indicador. O indicador não é mais o quanto se produziu, qual é o produto interno bruto, mas o quanto aquela nação atendeu aos direitos humanos de cada pessoa dentro dos meios proporcionados. Então, ela vai do PIB, né, a essa proposta do Donut. Então, veja só que aqui essa imagem é muito interessante, porque ela sai de uma imagem absolutamente simplista, né, para uma imagem que exige um pensamento complexo, um pensamento sistêmico, né? É uma imagem de um gráfico bastante dinâmico, né? Então, quem tem interesse aí, né, estudar pensamento sistêmico, começar a aplicar pensamento sistêmico, isso é um baita caminho aí. A segunda seria olhar para o quadro geral, mudar o quadro geral. Ao invés daquele fluxo da renda circular, né, adotar uma economia em que o sol, que a natureza esteja no centro, né, a economia no seio da sociedade e da natureza, tendo o sol como fonte de energia, que é um desenho bastante interessante. Então, aqui essa imagem não está perfeita, mas o que acontece? Quando a gente olha aqui
ela muda, né? Em vez de simplesmente um fluxo em que tem dinheiro circulando para as empresas, pelas empresas que vão para a mão dos trabalhadores que compram das empresas para sustentar suas famílias, ela faz um fluxo em que a energia entra, por um lado, né? Gerando energia para rodar essa economia, né? Então, a gente está falando da energia solar gerando vida, né? E recurso, seja ele alimento, seja ele recurso vivo para a gente, da sociedade aproveitando essa energia e da economia olhando, criando um sistema também que vai olhar para esse fluxo de recursos de maneira a gerar fluxo e não a gerar acumulação, né? E ela ainda fala, essa energia entra e ela vai gerar uma energia residual que pode ser aproveitada de novo, né? Então a gente muda a forma de pensar de uma energia, de uma forma de um mercado autônomo que ele está separado de tudo para uma economia totalmente integrada, em que o próprio mercado ele está integrado ao sistema como um todo, e ele se vê como parte integrante do sistema. O terceiro ponto que ela traz é o estímulo à natureza humana. Então, ao invés do homem econômico racional e um egoísta solitário e calculista, né, a gente vai falar de um homem comunitário que valoriza a solidariedade, a empatia, o bem coletivo, né? Então, é do eco ao eco, né? De fato, né? Então, tem uma mudança aí, né? Ok, eu quero o meu bem-estar, a custo do quê? Né? Do bem-estar, quem vem junto comigo nesse bem-estar? Né? Mudar o método, ao invés do reducionismo, adotar o pensamento sistêmico, que não despreza a complexidade, foi um pouco do que a gente falou ali, né? Então, eu não estou simplesmente olhando para a curva de oferta e demanda, né? E preço e quantidade, mas eu estou olhando para, né, mudar de semáforo para rotatória, né? Tem uma metáfora bem essa. O que né? Quando eu crio um semáforo, né? eu tô estancando o trânsito para depois liberar. Quando eu crio uma rotatória, eu preciso de um pensamento sistêmico para ver quem está vindo, quem está saindo, quem entra primeiro, quem entra depois, mas o fluxo está sempre acontecendo, né? Então, esse fluxo de recurso e energia, ele precisa estar combinado de uma maneira mais circular, né? Com uma complexidade dinâmica. Ela diz o seguinte, projetar para distribuir, e aí a gente entra na coisa do regenerativo por design, né, gente? Ao invés da curva que deixa a repartição da renda ao sabor da lógica do crescimento econômico, que nunca vai acontecer, porque a gente está vendo o resultado aí da quantidade de acumulação, né? Você tem menos de 10 famílias no mundo donas da maioria do dinheiro do mundo, né? A gente vai projetar economias que realizem realmente a distribuição, né? Então, a gente não fala mais de distribuição de renda, mas de distribuição de riqueza. Lembra quando aí a gente pode, né, a coisa do que a gente conversou sobre a renda básica universal, ela se encaixa bem aqui, né? A gente não está falando mais de renda, a gente está falando de riqueza universal e não de renda universal, né? E aqui ela especifica, ela fala em especial a riqueza que está no controle da terra, no controle dos empreendimentos, nas tecnologias, no conhecimento, né? E no poder de criar dinheiro. Ou seja, ela vai dizer o seguinte, a gente precisa, de alguma maneira, substituir a propriedade privada por o que a gente chama de commons, né? Que são os bens comuns. Mas, para isso, a gente precisa educar as pessoas para que elas utilizem de uma maneira adequada o que é o bem comum, adequada, respeitosa, né? E cuidadosa, aquilo que é bem comum, né? Porque não faz sentido estar no controle de poucos, né? E isso, quando a gente fala é muito fácil a gente ver isso, esse controle e a lógica
de uma melhor distribuição desse tipo de riqueza quando a gente fala de terra, quando a gente fala de empreendimentos tangíveis, mas quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de conhecimento, né, e que vai gerar poder para as pessoas criarem dinheiro, isso aqui é um terreno ainda, né, ainda mais, talvez, complexo, especialmente quando a gente está falando de tecnologia, né? Que a tecnologia está se desenvolvendo para a gente ter praticamente solução para tudo, né? Virtualmente solução para tudo, mas está mais esse conhecimento, essa tecnologia na mão de poucos, controlado por poucos ainda, né? Então, como é que a gente torna a tecnologia e o conhecimento um common, que hoje ele não é. Hoje, infelizmente, não é. A gente tem o Google que ajuda, mas não é, né? E então, o projetar para distribuir, veja só, a gente sai daquela curva do o crescimento resolve tudo, para isso, uma imagem como esse, né? O que eu projeto aqui precisa ser, a gente precisa trabalhar num pensamento de rede, né? E essa rede não é só a rede entre seres humanos, é rede entre os recursos do planeta também, né? Porque não é só seres humanos que se ajudam entre si, né? Toda a natureza nos ajuda, né? O animal que dá a lã para a gente, ele está ajudando né? Então, assim, tudo isso, a gente está num ecossistema muito integrado, que a gente precisa estar muito conectado e muito realmente se vendo como parte para poder entender. Esse criar para regenerar, né? Então, que também parte desse pensamento do design regenerativo, né? Ao invés de acreditar que o crescimento vai resolver os problemas, a hora que a gente tiver dinheiro, a gente paga para reciclar, né? Que é o que está acontecendo até com os países muito desenvolvidos, que exportam lixo para outros países e assim vai, né? Isso não está acontecendo, né? Até Noruega, esses países que são que a população, que a natureza está super preservada, a natureza deles está preservada a custo de exploração de outros países, vocês podem ter certeza. Então, a gente precisa se tornar cético a esse crescimento econômico que vai resolver, né? Entender que a Terra tem uma capacidade limitada e que a gente vai precisar criar. Então, né, trabalhar a concepção das coisas, o princípio das coisas que a gente cria para a regeneração. E isso muda tudo, porque é o olhar com que a gente começa a fazer as coisas, e não, né, o como depois, né? Não é usando o velho. E aqui ela fala da economia circular, né? Esse gráfico da direita que a gente vê aqui, basicamente é o gráfico da economia circular, que ele sai ao invés do pegar, fazer, consumir e jogar fora, para eu vou pegar o nutriente biológico e técnico, que a Terra está me disponibilizando, eu vou fazer algo para consumir, vou capturar o valor em cada estágio da decomposição desse produto, no caso do nutriente biológico, e faço ele voltar para o sistema, tentando minimizar a perda de matéria e calor. Da mesma forma, com os nutrientes técnicos, né? Eu vou fazer, que aí são tudo que se torna sintético, né? Eu vou fazer os produtos e vou usar e vou restaurar, né? Então, aí tem lá os 5 R's da reciclagem, né? Da economia circular, enfim, tudo isso de renovar, reciclar, reutilizar. Então, essa é a proposta, né? De sair de um crescimento resolve tudo para uma economia circular. E isso aí, a sétima coisa que ela traz é ser agnóstico em relação ao crescimento. Não existe isso de crescimento, né, o crescimento infinito. Então, a gente precisa sair da linearidade, desse pensamento linear que é aquilo que a gente está acostumado, e considerar que a gente está num processo que ele é espiral, que ele é circular, que ele precisa se regenerar. Então, e isso muitas vezes vai realmente impactar num crescimento limitado, né? Algumas coisas pode ser que cresçam muitas, mas existe uma diferença bastante grande entre crescer e prosperar, né?
essa é uma outra imagem que a gente pode usar, né? Quando a gente vê uma árvore, por exemplo, ela nasce, ela cresce, e depois ela para de crescer, mas ela prospera, ela vai dar muitos frutos, né? E depois ela vai amadurecer e vai envelhecer e vai morrer. Mas enquanto ela está do mesmo tamanho, ela não precisa crescer mais para ela ser próspera, né? Mesma coisa acontece com a gente. Para para um adulto ser próspero, ele não precisa crescer mais, ele para de crescer, né? Mas ele prospera. Então, a gente precisa olhar para a prosperidade também, não como acumulação, mas como a nossa capacidade de gerar coisas novas, de gerar benefícios e de ajudar a regeneração, né? Então, aqui, ela vai mudando, né, ela faz e essa imagem do gráfico é exatamente a imagem da árvore, né? O PIB, ele cresce até um certo ponto e depois ele continua prosperando, mas ele não precisa crescer mais, né? Por quê? Porque ele precisa simplesmente regenerar aquele sistema, ele precisa fazer esse mesmo produto que já existe continuar circulando no sistema e não criar um novo. Então, por fim, a gente consegue enxergar agora melhor aqui, né, ou entender melhor esse olhar do Donut, né, que a princípio foi a escolha que a gente fez aqui de trazer para vocês hoje, né, para justamente a gente começar a olhar para esses princípios e sabendo que os comos, eles estão aí, né, gente? O como fazer, por mais que, nossa, não reciclo isopor porque é um material leve, não, mas tem como fazer. Não tem isso porque é muito caro, mas tem como fazer, né? Então, o como, ele está disponível, a tecnologia está disponível, o conhecimento está disponível. O que hoje precisa estar disponível? As nossas mudanças de princípio, né? Então, de alguma maneira, a gente vai precisar olhar para isso, né? E, enfim, e aqui eu encerro um pouco da minha, né, essa apresentação que eu queria compartilhar com vocês. E a gente tem mais 7 minutos aqui do nosso tempo. Eu queria abrir, né, um pouco para percepções, abrir um pouco aí para como que vocês estão, o que vocês gostariam de comentar, né, a partir dessa visão e como que, né, de como vocês saem desse nosso encontro de hoje.